Senhor, quero dar graças por mais uma vez poder falar aqui em Teu nome, ministrar a Tua palavra, é a Tua palavra, Senhor. Então, é o Teu Espírito Santo que tem que trazer à nossa mente a verdade revelada, nos convencer, nos dirigir, tanto a mim quanto cada pessoa aqui, Senhor. E nós nos sujeitamos ao Teu Espírito, à Tua vontade, ao Teu querer. Que o Senhor venha com a Tua graça, bondade, misericórdia, agir nas nossas vidas. O Senhor nos conhece, a cada um de nós, e louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos como povo de Deus nos reunirmos ao final desse dia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Essa semana encerrou-se as Olimpíadas, como é que eles chamam? Paralimpíadas. Mas antes tinha as Olimpíadas, então tem a Olimpíada e a Paralimpíada. E uma coisa que me chamou a atenção nessas Olimpíadas, eu não acompanhei muito detalhadamente, mas eu acompanhei nas redes sociais também, nos canais de notícia. Uma coisa que me chamou a atenção foi o relato de muitos atletas, não foi de um, né? Muitos atletas como eles chamam de alto rendimento, atletas que vivem para isso, né? É profissão, é objetivo, recebem dinheiro para isso, considerados atletas de alto rendimento. De como eles tinham por trás, para eles ser um atleta, como eles tinham por trás uma equipe de cuidado com eles. E alguns a gente até já sabia que existia, tipo, tem um técnico, alguém que vai avaliar, vai ver como é que está a performance, dar orientação. Tem lá o nutricionista, tem lá o fisioterapeuta, alguns viajam com eles para próprias competições, né? Estão lá com eles, o quiropraxista agora é uma nova que foi incluso, né? Além do fisioterapeuta, tem o quiropraxista, e também agora mais recente, nessa me chamou muita atenção nos relatos, da questão de psicólogos, né? A questão dos atletas cuidarem da sua saúde mental. E eu vi um deles que disse que a pressão sobre ele é tão grande, porque como ele tinha na outra Olimpíada, ele tinha ganho medalha de ouro, então agora vai para outra Olimpíada, aquela pressão, vai ter que ganhar, tem toda uma expectativa das pessoas, da mídia, das pessoas da cidade dele, e antes de ir para a Olimpíada ele tirou um ano sabático, ficou um ano sem competir para cuidar da cabeça. E aí ele chegou na Olimpíada e disse, não, eu não tenho, eu vou competir porque é um objetivo meu, é a minha profissão, eu gosto disso, mas tirar um pouco a pressão de toda a mídia, de que tem que ganhar, de tem que ser medalha de ouro, e aquela questão, né, muito forte que deixava ele angustiado e realmente sem conseguir, até mesmo render o que ele poderia, pela questão psicológica. Então ele precisou fazer um ano sabático sem participar para aliviar, e ele ganhou a prata nesse ano, né? Mas assim, vários falaram sobre isso, essa cobrança, mas essa questão do acompanhamento, de ter alguém ajudando em todas as áreas da vida deles, em todas as áreas. Para nós, digo eu, do senso comum, quem vai participar de uma corrida vai participar da corrida, ele vai lá correr, né? Mas não é isso, né? Treina, que corre, vai lá e corre, mas ele precisa de um tênis de qualidade. A Eveline vai correr no dia aí, né? Precisa de um tênis de qualidade, precisa de alimentação balanceada, precisa do cuidado físico e também do cuidado mental, né? Eu já contei para vocês, quando eu era na base aérea e eu participei de uma corrida de 10 km, hoje eu não imagino eu correndo 1 km, imagina na época eu corri 10. E eu já contei para vocês que na época a minha maior luta não foi o início da corrida, é quando tu estava assim, falta 1 km e a vontade de desistir. Né? E não tinha uma obrigação de eu cumprir. E 1 km ou 100 metros, ainda tem 100 metros. Quer dizer, a pressão psicológica sobre a gente é muito grande. A vontade de desistir diante de... Tu já cansou daquela... E não tinha uma obrigação de eu concluir a corrida. Mas eu coloquei sobre mim, não. Como eu sou muito competitivo, né? Eu vou concluir. Eu não quero chegar assim, eu não consegui chegar no final, dizer para todo mundo que eu não cheguei. Eu cheguei, mas com má vontade de não chegar ao final, né?
certo? Ou seja, a pessoa que vai participar de uma corrida dessa, né, de longa distância, ou curta distância em alta velocidade, tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, tem que ter uma cabeça realmente, porque a pressão, a circunstância para fazer a pessoa desistir é grande demais. E assim na nossa vida também. Há muita pressão sobre nós, né? O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele escreveu lá em 1 Timóteo, ele diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo. Eu não vou refletir nesse texto, mas eu estou trazendo como uma abertura aqui, onde Paulo vai dizer, tem cuidado de ti mesmo. Esses atletas tinham cuidado sobre si e várias pessoas cuidando dele. Na outra versão diz, cuide de você mesmo. Cuide de ti. Ou na NVI, que é a versão que mais a gente usa aqui, é atente bem para a sua própria vida. Timóteo, ele como pastor, né? Paulo está orientando ele nesse sentido, mas é algo que a gente pode aplicar para todos nós. Cuide da tua vida, cuide bem, atente bem. Amém? Cuide bem da tua vida. Ainda que essa palavra de Paulo, de novo, ela é dirigida a Timóteo no sentido pastoral aqui, mas eu acredito que ela é aplicada a qualquer área da nossa vida. Cuide bem de você. Cuide bem da tua família. Cuide bem de tudo que te cerca. Ela aplica ao ministério, à igreja, ao esporte que tu pratica, quer dizer, cuide, mas cuide de ti mesmo. Atende bem da tua vida. Eu acredito que cada um de nós tem as suas responsabilidades, seja profissional, familiar, e para nós atendermos essas responsabilidades, nós temos que estar bem. Nós temos que estar cuidando da nossa saúde, nós temos que estar cuidando da nossa saúde mental também, né? Precisamos estar cuidando da nossa saúde emocional, espiritual, precisamos cuidar de nós mesmos. Não quero compartimentar, né, cada um de nós em áreas, em pedaços, somos um todo, mas para nós entendermos, é importante a gente observar que nós somos compostos, como a Bíblia vai dizendo, de corpo, alma e espírito, ou se você olhar para a tua vida emocional, para a tua vida mental, para a tua vida física, espiritual, olhe sobre isso, cuide bem. Há um texto da Bíblia que eu gosto muito de refletir nele, que está lá em Lucas capítulo 4, e aí você pode acompanhar a leitura comigo, Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 1 e 15. Eu vou ler uma outra versão, tá? Mas acompanhe na tua aí mesmo. E diz o texto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deixe a palavra ministrar no teu coração. Antes de eu ministrar para você, nós estamos lendo, deixa a palavra ministrar no teu coração. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levando-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Daí,
Esse texto é muito usado para nós analisarmos a questão de como vencer as tentações, né? Eu mesmo já fiz um estudo com vocês sobre isso, de como a gente pode vencer as tentações, olhando como Jesus venceu as tentações. Então é especial a gente olhar para esse texto nesse sentido, porque é o que trata aqui de como Satanás tentou a Jesus e de como Jesus venceu a essa situação, né? Há várias questões teológicas aqui que a gente poderia debater, né? Mas não cabe ao nosso tema de hoje aqui, nossa perspectiva do texto, mas é de nós olharmos como que Jesus, observar como Jesus suportou e superou não somente essa adversidade, mas tantas outras, né? De como que Jesus suportou e superou isso, e eu vejo assim de como, quando chegou essa circunstância, Jesus estava bem, em todos os sentidos da sua vida. Nem sempre nós estaremos bem e a circunstância difícil virá. Mas será melhor nós cuidarmos de nós e quando a situação difícil, circunstância difícil se apresentar, nós estivermos bem. Amém? Estivermos bem. Estivermos fortalecidos. Estivermos em comunhão com Deus. Eu imagino que Jesus, em sua humanidade, Jesus ele precisava de saúde física e ele cuidou. Jesus eu não vejo como descuidado na sua saúde física, né? Eu acredito que Jesus, na sua humanidade, ele cuidou da sua saúde mental, da sua saúde emocional. E eu acredito que Jesus tinha alguns hábitos importantes. A Bíblia registra algumas coisas, mas outras nem tanto. A especulação nossa, né, minha especialmente, de imaginar que Jesus tinha hábitos importantes de tempo de descanso. Nós vimos outras ocasiões que Jesus não tinha tempo nem para comer, nem para descansar, mas às vezes ele dizia, vamos sair daqui, vamos descansar, porque é necessário, mostrando que nós precisamos do tempo de descanso, nós precisamos nos retirar, né? De dormir. Eu imagino que Jesus tinha boas amizades, e essas amizades dos discípulos ali, de quanta risada Jesus pôde dar com eles e se alegrar com eles, né, numa pesca. Tente imaginar, né, de como Jesus está cuidando de si mesmo, de como ele tinha comunhão com o Pai. A Bíblia vai mostrar isso muitas vezes, de como Jesus tinha uma boa alimentação. Exercício, a Bíblia não diz que Jesus fazia muito exercício, mas só pelos quilômetros que ele caminhava, eu imagino que ele estava bem preparado, sobe morro e desce morro, né? Tanto que Jesus caminhava com os discípulos, então estava bem, ele estava cuidando de si mesmo para cumprir a sua missão, o seu ministério. Jesus cuidava de si mesmo. Então, nesse sentido, também Jesus é exemplo para nós. Então, Paulo vem dizer, cuide de ti mesmo, cuide da tua vida. O texto que lemos aqui em Lucas vai dizer, o verso 1 e 2, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Eu não sei, mas acho que quase todos os dias, quando tu inicia o teu dia, e se você olhar o teu dia, quase todos os dias alguém vai fazer algo de bom para você. Alguém vai dar um bom dia abençoador para você. Bom dia! E você, coisa boa, né? Um bom dia, posso dar um bom dia, a pessoa recíproca, né? Talvez alguém vai abrir a porta para ti, vai ter usado uma gentileza. Alguém vai dar uma palavra para ti de ânimo, você vai se sentir amado, que dia maravilhoso que eu estou vivendo, né? Mas o contrário também pode ser verdadeiro, né? Quase todos os dias alguém pode vir a agir com maldade para contigo. Alguém pode te dar uma palavra amaldiçoada. Alguém pode fechar o teu carro no trânsito e você já fica nervoso. Saiu feliz de casa, daqui a pouco ali na primeira esquina alguém já te xinga. E aquele dia que começou maravilhoso, de repente as coisas não estão andando muito bem, né? Ou de repente alguém tenta te lesar financeiramente, alguém vai dizer alguma coisa que vai te desanimar, te aborrecer, te envergonhar, ou gerar até ira em ti. Quer dizer, tem as circunstâncias boas de alguém que faz por ti, mas tem a circunstância não tão boa que alguém faz contra ti também. Isso pode acontecer no mesmo dia.
Ou numa circunstância imediatamente uma outra, né? O que eu quero dizer com isso, eu não sei se isso só acontece contigo ou comigo, né? O que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, que a nossa emoção, a nossa vida, as nossas emoções, a nossa saúde mental, nós como pessoa, nós não podemos nos aborrecer, ficar aborrecido o resto do dia porque alguém nos xingou, alguém fez alguma maldade para com a gente agora, que as nossas emoções vão depender do que os outros falaram para nós, ou de bom ou de ruim, ou fizeram para nós, está entendendo? Nós temos que buscar essa estabilidade emocional. Acho que quem poderia falar melhor aqui era Evelino sobre isso, dar uma palestra, né? Mas olhando para Jesus, que é o nosso exemplo aqui, de como que ele manteve esse equilíbrio emocional, né? Porque Jesus está enfrentando esse momento terrível que o texto registra, e ele estava cuidando de si, e ele vai passar por esse deserto, por esse momento de escassez, de 40 dias de escassez, de deserto, de tentações, de pressão, e Jesus superou, porque eu vejo como Jesus estava preparado para enfrentar esse momento. Ele estava em comunhão com Deus Pai e Deus Espírito Santo. O texto vai dizer que Jesus, levado pelo Espírito Santo, Jesus em comunhão com o Espírito Santo, e é interessante que o texto inicia dizendo que, verso 1, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, pouco antes Jesus tinha passado pelo batismo ali com João Batista, e aquele foi um momento tão especial de que quando é um testemunho, né, onde o Pai se alegra, onde há o Espírito Santo na forma de pomba, e aquela comunhão ali, um momento maravilhoso. E agora Jesus sai daquele momento maravilhoso da vida ali, e vai para o deserto. Nos faz lembrar também quando Jesus tinha subido no monte, Pedro, João, Tiago, e lá Jesus é transfigurado, onde se revela diante dos discípulos, e Pedro vai dizer, que bom, a gente podia ficar aqui, né, fazer a barraca, para ele, vamos ficar aqui. Estava ali, apareceu, né? E Jesus, não, nós vamos descer lá embaixo, que tem as circunstâncias, tem gente endemoniada lá que precisa ser liberta. Ou seja, há momentos diferentes e pode acontecer no mesmo dia na nossa vida, como está acontecendo com Jesus. Ao mesmo onde Jesus estava, o Pai vai dizer, tu és meu filho amado, aquele que me dá muita alegria, e agora Jesus vai para o deserto e o diabo diz, tu és filho de Deus, mas recém. Então essa confirmação do Pai ali, de que ele é o filho amado, foi importante para quando vem a tentação, o diabo vai dizer, se tu és o filho de Deus, eu acho que tu nem é. Como é importante essa confirmação de Deus, da palavra de Deus que revela quem nós somos, né? Então Jesus vive essa tensão, vive essa circunstância, e nós precisamos estar cuidando de nós mesmos, estarmos firmes emocionalmente em Deus, para superarmos as críticas e os elogios, para termos um momento de alguém, um momento especial de comunhão, e agora um momento de deserto. Isso são as circunstâncias da vida. E aqui no capítulo 4, Lucas vai continuar dizendo que depois que Jesus venceu as tentações, ele vai para Galiléia, no verso 15, e depois vai para Nazaré, ele entra na sinagoga, e lê as Escrituras, no verso 22 afirma que todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios. Todo mundo falando bem dele. Olha que homem, né? Falando bem e tal. Porém, lá no verso 28 e 29 diz que todos estavam na sinagoga e ficaram furiosos com ele. Percebe? Nós não podemos depender de elogio das pessoas, e nem de a palavra de afirmação das pessoas, e nem das críticas, sabe? A vida é assim. A vida é assim. Falavam bem de Jesus, daqui a pouco estavam furiosos, e queriam até apedrejar ele. Essa é a vida nossa. Há momentos que nós vamos estar alegres, em exultação, vamos ser reconhecidos, elogiados, rodeados de amigos, e momentos estaremos sozinhos, sendo criticados, abandonados, pressionados pelo mal, cheios de tentações, vida de deserto.
Há momentos que estaremos cheios de Deus, né? Como é bom e adorar a Deus. E há momentos, como eu já disse aqui outra vez, há momentos que a gente não sente Deus, parece que estamos sozinhos, não sente a presença de Deus. E há momentos que a gente está tão mergulhado na presença de Deus. Há momentos pensando na célula, né? Há momentos que a célula está unida, há comunhão, há uma confiança, nós vamos alcançar pessoas e vamos ajudar um ao outro. E há momentos que a gente vai estar meio descomprometido, parece que está um meio longe do outro, não há relacionamento. Faz parte do ciclo que a gente precisa superar. Eu penso que em todos os momentos que nós vivenciamos essa instabilidade, né, é preciso nós continuar fazendo aquilo que é certo, fazendo o que é correto, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Que, como diz um pastor amigo meu, ele disse, como Paulo vai dizer lá em Coríntios, quando ele diz, quero que a gente fizer como mais sobre mais, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, comece pelo final. O final é a glória de Deus, e agora vem o que eu vou viver. O final da nossa vida é a glória de Deus. O final do que nós vivemos, fazemos é a glória de Deus. O final. Então comece a tua vida, planejar a tua vida pelo final. A glória de Deus. Esse é o objetivo, esse é o final. Jesus aqui vive esse contexto e Jesus enfrenta as tentações e para Jesus era importante, para nós é importante, nós temos nossas convicções, os princípios da nossa vida. É importante ter essas convicções. Quando Jesus diz, o Pai vai dizer que tu é meu filho amado, agora o diabo vai dizer, se tu és o filho de Deus, é preciso ter clareza de dizer, eu sou um filho de Deus. E ninguém vai anular isso. Nem quando eu pecar, nem o diabo dizendo, não, eu sou um filho de Deus. As coisas não estão funcionando direito, mas eu sou um filho de Deus. Eu não posso deixar que a dúvida da paternidade de Deus na minha vida venha roubar o meu amor e a minha fidelidade a Ele. Não posso duvidar dessa paternidade. Amém? Eu sou filho de Deus. Eu preciso reafirmar isso, eu preciso relembrar isso. Versos 6 e 7, o diabo vai dizer, dar-te todo o poder, este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quer, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aqui a gente dá risada da tentação que o diabo vai tentar Jesus, né? Quem deu mesmo foi Jesus mesmo, né? Quer dizer, ele que é o dono de tudo. Mas o diabo, ele cria suas historinhas, né? O que o diabo está querendo dizer? O que adianta servir a Deus? O que adianta você ir na igreja, vamos dizer para nós, né? O que adianta? O que adianta tu estar aí sofrendo? Você pode ter uma vida boa, sai desse deserto, eu te dou uma vida melhor. Mas eu não vou. Se eu preciso ter esse período de sofrimento para agradar o meu pai, eu vou sofrer, eu não vou abandonar o pai para ter o alívio. Está entendendo? Eu não vou encontrar uma alternativa desobedecendo a Deus para eu encontrar o alívio em alguma coisa. Jesus está dizendo, não. É só Deus eu vou adorar. É só Ele. Se adorar a Deus tem seu preço, tem seu preço. O diabo quer mentir para nós que uma vida longe de Deus é melhor que a vida com Deus. A vida com Deus é uma vida muito restrita, muito regrada, cheia de disciplina. Não pode isso, não pode aquilo. O que você quer com essa vida? Larga essa vida, vai viver uma vida que tudo pode. Não acredito nessa mentira, porque quando Deus diz que não faça tal coisa para nos proteger, para nos livrar. Não matarás. Para não. Né? Qual é o propósito? Nos privar de fazer o mal a alguém e das consequências do que eu faço. E assim vem as ordens de Deus. Para nos proteger. Para nos proteger. Então não acredite na mentira do diabo de que longe de Deus a vida é melhor. Não é. Não é. Não é. Mas a tentação ela existe.
E o que o diabo também quer, olhando para Jesus, o diabo quer que você viva longe de Deus e tenha as suas decisões independentes de Deus, independente da vontade de Deus, independente da palavra de Deus. O diabo quer nos enganar, ele quer nos levar a viver sem o conselho de Deus para a nossa vida. Então, se você já caiu na cilada do diabo, Jesus conseguiu vencer. Se você já caiu, levante, amém? Levante. E levante e continua a caminhada com Cristo. Jesus é que continua estendendo a mão para ti, mas lembre que o que o texto vai dizer, tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Ele ia voltar de novo. E voltou, a gente sabe, a Bíblia relata isso. Então, quando você enfrenta uma tentação e você vence, não pense que acabou as tentações, não, vai vir outra. E às vezes vem mais forte. Vem mais forte. Vem de uma forma diferente. O diabo até pode dar uma trégua, né? Mas ele não desiste. Então, cuide, né? Busque a ocasião oportuna. Fiquem alerta. E para isso, olhando para Jesus, nós vamos ver que como Jesus tinha intimidade com Deus. Ele cuidava de si mesmo, ele tinha intimidade com o Senhor, com Deus Pai, né? Diz o verso 14 que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Vemos essa intimidade de Jesus com o Pai. No verso 16 diz que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Então alguém vai dizer, não, você não precisa ir na igreja toda semana. Não, olha para Jesus. Jesus também tinha o costume de ir na sinagoga, de ir lá, né, ler a palavra. Então Jesus é exemplo para nós também nisso, de como é importante ter esse bom costume da comunhão com os irmãos, de como estar na igreja, participar com o povo de Deus. Escrevendo aos Hebreus, está escrito dizendo: consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, encorajemos-nos à fé cristã, encorajemos-nos a estar no culto, estar na célula. É importante, porque o próprio autor vai dizer aqui em Hebreus que naquela época, no início lá, já tinha gente se afastando da igreja. Então isso é normal. E o autor vai dizer, não é um costume ruim, as pessoas estão se perdendo, se afastando da igreja. Nós não podemos seguir exemplo de quem se afasta. Porque quem se afasta da igreja, da comunhão, esfria na fé. Acredito que não seja o teu caso, mas então mantenha a comunhão com os irmãos. Porque ele é na companhia de outros que amam a Jesus que nós vamos nos fortalecendo e nos ajudando. Jesus tinha intimidade com o Pai. Diz no verso 42 que ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Ali, Jesus tinha um momento de solitude com o Pai. Diariamente, em comunhão, nessa unidade. E nós precisamos receber de Deus todos os dias, ter essa companhia com o Senhor. Jesus cuidava de si mesmo. Jesus também cuidava dos outros. No texto que iniciei aqui essa reflexão, diz lá que Paulo, em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, nós temos que cuidar de nós, mas também temos a responsabilidade, o ministério de cuidar dos outros. E talvez você esteja se fazendo a pergunta: mas como é que eu vou cuidar das outras pessoas se eu não estou bem? Como que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? O texto diz para nós: cuide de ti mesmo, em primeiro lugar. Mas não exclui nós cuidarmos dos outros. Não exclui. Porque, gente, eu digo para você, nenhum de nós vai estar 100% pronto para cuidar, preparado para cuidar de alguém. Você nunca terá orado o suficiente para estar preparado. Você nunca vai saber o suficiente da Bíblia para estar preparado. O diabo vai criar situações para te desestabilizar emocionalmente, te impedir de você cumprir a missão, de cumprir o ministério, de ajudar alguém. Nunca estaremos prontos. Eu tenho isso na minha mente. Eu nunca vou estar pronto, mas eu posso fazer o que eu puder, como eu estou. Eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, com as qualidades, com o meu preparo, com aquilo que eu tenho.
devemos fazer a nossa parte. E eu gosto sempre de pensar que lá no início da minha vida cristã, quando eu também tropecei, caí, os outros irmãos na fé não desistiram de mim. Eles continuaram me ajudando, cuidando de mim. E eu não posso desistir das pessoas. E eu lembro que o pastor Eibe, ele fala que, no livro Fator Barnabé, que ele fala que quando Paulo iniciou sua vida cristã, muita gente fugia de Paulo, olhando para ele como Saulo. Mas Barnabé foi aquele irmão do lado que não desistiu dele, investiu nele e ele se tornou o apóstolo Paulo. Filipenses 2,4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No nosso mundo em que vivemos, ensina você a pensar em si mesmo e em mais ninguém. É individualismo cada vez mais. Mas Jesus, vamos dizer assim, era contracultural. E quando você pensa em Jesus, você naturalmente vai pensar nas outras pessoas. Olhe para Jesus. Jesus pensava nos outros, Jesus pensou em você. Então não espere estar perfeito para poder ajudar os outros. Conforme Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, a tua competência que tu pode fazer. Se tu pudesse listar agora, neste momento, quais seriam pelo menos 2 áreas da tua vida que você precisa de um cuidado maior? Quais seriam? Deixa eu dizer, pense, este momento da tua vida, se você pudesse listar, quais seriam 2 áreas que merecem um cuidado maior? Quais seriam? E o que tu poderias fazer nessa semana para começar a cuidar de ti? Você identificou? Né? Tem especialistas aqui que poderiam te ajudar mais do que eu, né? Mas o que tu poderias fazer nessa semana para começar a cuidar de ti uma dessas áreas que você identificou? Por fim, há alguma pessoa que você conhece que você poderia ajudar conforme as tuas forças? Quem seria essa pessoa? Talvez ir lá só abraçar ela, fazer uma oração, dar uma palavra de encorajamento, convidar para um lanche, um almoço. Conforme as tuas forças, quem tu poderia ajudar? Para concluir, cito Efésios 6, verso 10 a 13, que diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor ou no seu forte poder. Fortaleça no Senhor, cuide de ti, se fortaleça no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu já tive dias maus na minha vida, e eu resisti, e eu creio que na força e na ajuda do Senhor. Agora, eu não sei quais dias mau a Bíblia está dizendo que haverá, e eu preciso de novo me fortalecer no Senhor, no seu forte poder, para ficar firme contra a cilada do diabo e para resistir ao dia mau. Que você possa cuidar de ti e ser um vencedor com Jesus Cristo diante dessas situações. Amém.